E aí, galerinha do nono ano, espero que esteja tudo tranquilo com vocês, tá bom? Vamos lá aí, né? Dar continuidade justamente aos nossos conteúdos de geografia, né, galera? A aula passada a gente terminou falando sobre o Oriente Médio, né? Falamos sobre essa questão dos conflitos da sociedade, né? O que se montou, o que se formou, né, nesse processo todo. Falamos sobre Síria, Israel, né? E hoje, galera, de fato, né, a gente vai falar um pouco agora sobre esse novo conteúdo, né? Um conteúdo muito interessante de aprender, né? Que é o Japão, tá bom? Um pequeno arquipélago, né? Mas que tem uma economia tão forte, uma sociedade tão exótica, né, aos nossos olhos aqui, né? Porém uma sociedade extremamente evoluída, né, por seus padrões, né? Então assim, galera, é justamente o nosso conteúdo de hoje, tá bom, galera? Então vamos começar justamente falando sobre alguns pontos, né, alguns dados gerais sobre as características assim física do Japão, tá bom? Então, galera, ó, aí alguns dados, tá bom? O Japão tem uma área de aproximadamente 3.772, né, ponto 819 quilômetros quadrados, tá bom? A sua capital é Tóquio, né? Tem uma população de aproximadamente 128 mil habitantes, né? Uma estimativa aí para 2019, tá bom? Tem um, já passou, né? Deve ter muito mais hoje população japonesa. A moeda é o iene, tá bom? O nome oficial, né, é Japão, porém é o Nippon, né, como ele é conhecido aí. A nacionalidade é a japonesa, né? E a data nacional é o 11 de fevereiro, né, que é justamente a data de fundação do país. E também o 23 de dezembro, né, que é o aniversário do imperador japonês, né? O governo é justamente uma monarquia constitucional, né? A sua população ela é composta de 98,2 japoneses, né? 0,6 coreanos, tá bom? 0,5 chineses e entre outras populações tem aproximadamente 0,7, né? Esses dados são de estimativas até o ano de 2019, tá bom? O idioma oficial é o japonês, né? E a religião você tem aí aproximadamente 84% do shintoísmo, tá bom? 71%, né, do budismo, tá bom? O cristianismo apresenta 2%, né? E outras religiões apresentam aí aproximadamente 7,8%. O total excede justamente 100%, por quê? Porque os japoneses, né, seguem muito aí o shintoísmo e o budismo, né? E as outras religiões só vão entrar de fato no Japão a partir de 2013, né, galera? Você tem aí uma densidade demográfica de aproximadamente 344,67 habitantes por quilômetro quadrado, né, correspondendo aí aos dados de 2016, e você tem um crescimento demográfico, olha só, isso é curioso, tá? Você tem um crescimento demográfico, né? Esse cálculo ele foi feito entre 2010 a 2016, né, de menos 0,1% ao ano, né? Então é uma população que tem aí o seu controle de natalidade bem ao rigor, né? Você tem uma taxa de analfabetismo, galera, de 0,5%. Olha só, né? O sonho de todo brasileiro, né? O sonho do nosso país, né? O IDH é de 0,891, né, segundo o PUNE, né, de 2014, que é justamente o desenvolvimento humano muito alto, né? Então os japoneses têm um índice aí de desenvolvimento humano, galera, muito alto mesmo, tá bom? Então, galera, são alguns pontos centrais, né? Alguns pontos para justamente ressaltar nessa questão física geral dos japoneses, tá bom? A economia, galera, né, tem um PIB nominal de aproximadamente 4,123 trilhões, tá bom? Referente justamente ao ano de 2015, né? Tem um PIB per capita, né, e uma renda per capita de aproximadamente 32,486 milhões, né, referente também ao ano de 2015. E aí você tem essa produção agrícola muito forte no Japão, né, que é a produção do arroz, da batata, né, do repolho, da beterraba, desculpa, algumas frutas cítricas, né, e na pecuária você tem a produção do bovino, dos suínos, né, e de algumas aves aí.
A mineração está referente ao calcário, né, ao enxofre, tá bom? E ao asfalto natural, né? E a indústria japonesa, ela é montada nessa questão de máquinas, equipamento de transportes, produtos eletroeletrônicos, né? Voltada também à siderurgia, na questão do aço e do ferro, né? O consulado do Japão aqui no Brasil fica na Avenida Paulista, tá bom, galera? Né? Então você tem aí, né, justamente essa questão dos japoneses também. Vocês sabem que a população japonesa, pessoal, aqui no Brasil é uma população muito grande, né? Então aí você tem algumas características centrais, né, que a gente atrela justamente essa questão das características físicas, né? O arquipélago japonês situa-se justamente na zona de encontro de três placas tectônicas. Olha só, né? E diferente do Brasil, né? Até então a gente falava, o Brasil está numa placa toda, né? Mas a gente viu que em alguns momentos, né? Ninguém tendo muito bem essa questão da natureza, né, que estão tendo até hoje, eu estava acompanhando o noticiário, que você está tendo alguns tremores de terras aqui no Brasil. Porém, galera, o Japão ele fica no meio, na divisa mesmo aí, de três placas tectônicas, né? Esse fato, ele explica a enorme instabilidade geológica, né, que você tem lá no Japão. Vulcões em atividades, maremotos, terremotos, né, territórios nipônicos, né? A qualquer momento você pode ter um tsunami, né? Então são esses pequenos pontos aí. Porém, galerinha do nono ano, a gente continua na próxima aula. Fiquem todos com Deus e até mais.